E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar a isomeria espacial. Ou a gente chama também de estereoisomeria. É a mesma coisa, tá? Existem dois tipos de isomeria espacial: a geométrica, que a gente vai estudar hoje, e a óptica. A isomeria geométrica, ela possui o caso cis e trans, que é o nosso foco da aula de hoje, certo? Então, a gente tem que lembrar que a isomeria acontece quando você tem compostos de fórmulas moleculares iguais, ou seja, quando tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, e vai ter fórmula estrutural diferente. Por ser isomeria espacial, a fórmula estrutural espacial vai ser diferente. Para ter a condição de existir isomeria geométrica, a gente vai trabalhar desse formato. Uma possibilidade é ter uma ligação dupla entre os carbonos, certo? E os ligantes do mesmo carbono têm que ser diferentes. Por exemplo, para esse carbono aqui da esquerda, R1 e R2, que são ligantes, têm que ser diferentes um do outro. E o R3 e o R4, que são os ligantes do carbono da direita, eles têm que ser diferentes um do outro, certo? Então você vai analisar a ligação dupla entre os carbonos e tudo que está ligado a eles é considerado o ligante que tem que ser diferente. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade possível é, no lugar da dupla entre os carbonos, ser uma cadeia cíclica, ser uma cadeia fechada, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como funciona. Então, aqui, vamos analisar esse primeiro caso. Aqui nós temos, então, a ligação dupla entre carbonos, certo? Aqui. E a gente vai analisar os ligantes. Você tem que ver se esse ligante aqui, de vermelho, é diferente desse, que são os ligantes do mesmo carbono. São diferentes? Então, a princípio, pode existir sim isomeria geométrica. Vamos marcar o outro. Você tem esse ligante, CH3 e esse H. Os de azul também são diferentes? Não são? Então, nesse caso, existe sim isomeria geométrica. Vamos fazer o mesmo aqui para o caso de baixo. Marcou a dupla entre os carbonos, certo? Os ligantes de vermelho, que são os ligantes do carbono, têm que ser diferentes. Esses ligantes são diferentes. Um é CH2, CH3 e o outro é só um hidrogênio. São diferentes. Nesse caso, nós temos hidrogênio e hidrogênio. Os ligantes são diferentes? Não, né? Como não são diferentes, não apresenta isomeria geométrica. Vamos fazer aqui o nosso terceiro caso. Marquei a ligação entre os carbonos, a dupla. E vamos lá, então. Hidrogênio para um e Cl para o outro. São diferentes os ligantes, então, a princípio, existe isomeria geométrica. Hidrogênio para um e cloro para o outro. Então, existe isomeria geométrica para esse carbono. Então, faz isomeria geométrica nessa estrutura aí. Vamos para de baixo. Separei a dupla entre carbonos, certo? Vamos ver aí. Cloro para um, cloro para o outro. Viu que os ligantes são iguais? Como os ligantes são iguais, não pode existir isomeria geométrica, certo? Para existir a isomeria geométrica, você tem que ter ligantes diferentes no mesmo carbono, certo? Vamos lá pensar nesse exemplo. Como que funciona o caso cis-trans, que é o caso da isomeria geométrica? Então, você tem que fazer aquela análise anterior que a gente estava fazendo, por exemplo. Marquei a ligação dupla entre os carbonos, certo? Como você observou aqui que os ligantes do mesmo carbono são diferentes, assim,
Então, vai existir isomeria geométrica. Agora, olha só, como que a gente vai diferenciar se é o caso cis ou se é o caso trans? O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com uma corzinha o H. Então, eu tenho H aqui e H de cá. Eu vou marcar de outra cor o outro ligante, o CH3. Você observou que os ligantes de cor igual ficaram do mesmo lado? Ó, os dois Hs que têm a mesma cor ficaram para cima e os dois CH3 que têm a mesma cor ficaram para baixo. Isso é o isômero do tipo cis. Vamos fazer aqui nesse caso. Marquei os carbonos, certo? E vamos ver aqui então. Hidrogênio, eu vou marcar de uma cor. E eu vou colocar o hidrogênio de outro, o CH3 de outra cor. Agora você observou que os ligantes de cores iguais ficaram em planos opostos? Quando isso daí acontece, é o isômero do tipo trans. Então, cis é no mesmo plano, trans em plano diferente. Certo? Vamos supor, pessoal, que eu esteja falando de uma cadeia cíclica, certo? Só para mostrar aqui para vocês como que vai funcionar. Na cadeia cíclica, você vai fazer o seguinte: você vai marcar os carbonos aqui, igual eu marcava com a dupla, certo? E você vai analisar. Por exemplo, eu posso colocar o CH3 com uma cor, tipo vermelho, e aí eu posso colocar o hidrogênio de outra cor. Observe que as mesmas cores ficaram no mesmo lado do plano. Então, esse seria o isômero do tipo cis. Esse aqui seria o cis. Certo? Vamos lá, fazer o mesmo esquema aqui. Eu vou fazer uma separação do plano. E aí, vamos lá, galera. Muita atenção nesse caso aqui. Observe que eu tenho CH3, que é um carbono, de vermelho. CH3, que é um carbono também de vermelho. Já aqui nesse caso eu tenho 3 carbonos, eu vou marcar eles de verde. Você viu que os grupos de mesma cor estão em planos opostos? Então esse seria o isômero do tipo trans. Sempre tem que fazer essa análise, tá, pessoal? Para saber se está no mesmo plano ou se está em plano diferente. Porém, você não pode se esquecer também de observar se os grupos são diferentes. Por exemplo, para esse carbono aqui, que eu estou marcando para vocês, tem que ser grupo diferente. Você tem CH3 embaixo e aqui você tem 3 carbonos em cima. Então, são grupos distintos, tá? Tem que ter essa distinção aí. Vamos lá para esse outro exemplo. Vou marcar esses carbonos aqui. Vou fazer a separação do plano. Vou marcar aqui o CH3 de vermelho, certo? E o hidrogênio de azul. Pessoal, esse caso aqui, ele não é nem cis nem trans. Esse caso ele não pode ter isomeria geométrica, porque nesse carbono você tem ligantes iguais. Não pode acontecer isso se vai existir isomeria geométrica, tá? Então, nesse último caso aqui, não existe isomeria por conta dos grupos iguais. Então, sem isomeria geométrica aqui, nesse caso. Certo, pessoal? Vamos analisar este caso aqui agora.
Ó, marquei os carbonos, certo? Fazer o corte aqui. E aí, pessoal, aqui nós temos 2 carbonos, ó, 1, 2, 1, 2. Eu marquei de vermelho. De azul eu vou marcar esse 1 carbono. Observou que os ligantes de mesma cor ficaram do mesmo lado? Então, esse daqui também é o isômero do tipo cis. Certo? Galerinha, o que eu queria para hoje era isso daí. Valeu e abraço. Bom estudo.